Meus objetivos hoje são mostrar o processo de escrita de um projeto de pesquisa e o processo de escrita de um artigo científico. São duas coisas diferentes, o projeto da pesquisa e o artigo científico. Eu vou mostrar um vídeo de 20 segundos, super rápido aqui. Por que é importante fazer um projeto? Porque você não pode simplesmente escrever um artigo do nada. É igual essa pintura bonita aí, ó. Existe um método para pintar. Primeiro você faz um croquis, você faz as linhas básicas, depois você faz a tinta clara, depois a tinta escura, o cabelo no final. Não adianta inverter as coisas, vai dar errado. Existe um processo que se faz igual uma receita de bolo. Então, o método é igual à receita de bolo. Por isso que no artigo científico a gente deve escrever método e não métodos. Você só faz uma receita e não receitas. Então, é um método do artigo científico. Não adianta você colocar o fermento antes, vai dar errado. Existe uma maneira de escrever, uma sequência correta que facilita. Algumas características do texto científico. Como falei, existe um processo para escrever o texto científico. A redação científica não é literatura. Literatura é legal de se ler, é gostoso. O texto científico muitas vezes não é. Ele é chato, ele é robotizado, ele é técnico. O objetivo não é literatura. A redação é técnica e metódica e, como falei, são duas situações distintas. O projeto para fazer um estudo científico e o artigo em si. Existem algumas maneiras de obter o conhecimento. A primeira delas é a tradição. Todo mundo acha que tem que ser daquela maneira, então faz daquele jeito. A segunda maneira é a autoridade. O residente confia no seu preceptor, o aluno confia no seu professor, porque ele tem autoridade, ele falou aquilo ali, então ele vai seguir. O terceiro é um método empírico, é a observação. À medida que você vai observando, você vai aprendendo. E o método científico é a base de tudo. O método científico é a base de tudo, porque ele é sistemático. Existe uma sequência lógica, uma coleta organizada de dados, a análise e a interpretação. Ele é empírico. O que é empírico? Ele é baseado na observação direta. Ele é controlado. Você tem a necessidade de controlar vários fatores para criar conhecimento. Você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode pegar qualquer amostra. Você tem que pegar uma amostra com determinados critérios de inclusão. Você controla os fatores de confundimento. E ele é crítico. Outras pessoas têm que ver e criticar. Os seus achados têm que ser testados e avaliados por outros. Dessa maneira é que se produz o conhecimento. Então, vou falar agora especificamente do projeto de pesquisa. Bom, o projeto de pesquisa é um dos documentos do protocolo de pesquisa. O que é protocolo? Protocolo é o conjunto de documentos que precisa ou serem organizados para fazer uma pesquisa científica. Projeto. Existem documentos da instituição onde será feita a pesquisa. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa no Hospital das Clínicas da UFMG, eu preciso da anuência do Hospital das Clínicas da UFMG e das pessoas de lá. E existem outros documentos obrigatórios de participação junto ao paciente, ao participante da pesquisa. Por quê? Porque toda pesquisa que lida com seres humanos tem que passar por um comitê de ética em pesquisa. Toda pesquisa, até uma análise de prontuários. Mas eu não vou conversar com o paciente. Não interessa. Se você vai analisar dados dele, dados do paciente, dados do prontuário, ainda mais agora com a nova Lei Geral de Proteção aos Dados, você deve sim pedir o consentimento ao participante. Se não tiver jeito de pedir o consentimento, você tem que enviar para o Comitê de Ética um pedido de exclusão do termo de consentimento. As únicas exceções que não precisam passar num comitê de ética são as revisões de literatura, as revisões narrativas e sistemáticas, a gente chama de estudos secundários. O que é uma revisão narrativa? É quando você resolve escrever sobre um tema, como se fosse um capítulo de livro. É difícil publicar uma revisão narrativa. Normalmente as revisões narrativas, elas são encomendadas pelo editor. O editor chama alguma pessoa já de notório conhecimento e pede para fazer uma revisão sobre o tema.
As revisões sistemáticas são mais fáceis de publicar, mas são difíceis de fazer. Existe um método específico também. Então, o projeto de pesquisa faz parte do protocolo. Existe uma série de documentos necessários para a apreciação ética. O projeto de pesquisa é um deles, o termo de consentimento. Existem os documentos da instituição e existem os documentos de responsabilidade do pesquisador. Bom, o que tem no projeto? O projeto começa com um resumo. O que é o projeto? A introdução explicando o que é, os objetivos, a justificativa por que vai ser feito aquele projeto. Isso tem sido cada vez mais cobrado nos comitês de ética, a justificativa. Por que você vai incomodar um paciente testando uma nova droga? Por que você vai expor os dados dele a risco? Ainda mais hoje no mundo digital. A metodologia, como vai ser feito o projeto, o cronograma, quanto tempo vai demorar e as referências. O artigo científico é diferente. O artigo científico tem o resumo, tem a introdução e olha aqui, ó, tem os resultados e discussão. Aqui não tem resultados e discussão. Aqui você já fez o estudo. Aqui você tem os resultados para mostrar. Você vai discutir os seus resultados e comparar com a literatura. E tem a dissertação ou tese. Normalmente a dissertação é de mestrado, a tese de doutorado. Dissertação você vai dissertar sobre um tema. E a tese, você vai defender, todos os dois você vai defender um tema. Por que chama defesa? Porque você vai defender a sua posição contra uma banca. O papel da banca é exatamente fazer um papel de oposição. Espera lá, não é bem assim esses achados que você está falando aí, não. Então, a banca sempre tem o seu papel de opositor. A dissertação ou tese, ela é mais completa. Vejam bem, tem um referencial teórico também, além da introdução. É importante uma relevância social, o método, os resultados de discussão, e é muito importante isso aqui, ó, as perspectivas futuras. Então, vejam que a dissertação ou tese, ela é mais completa ainda. Então, esse jeito aqui é um jeito muito bom para ler o projeto de pesquisa. Mas não é o melhor jeito para escrever. Existem várias maneiras para escrever. Esse aqui é uma das maneiras que eu notei que fica mais fácil para escrever o projeto de pesquisa. A minha sugestão para vocês é começar com o objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é a resposta à questão da pesquisa? Aonde você quer chegar? Então, você começando com o objetivo, fica muito mais fácil de escrever o restante. Partindo do objetivo, você vai pensar, puxa vida, eu quero estudar isso. Existe essa lacuna do conhecimento, isso eu quero estudar. Então, qual a metodologia, qual o tipo de estudo que eu tenho que fazer para chegar ao objetivo? E aí sim, você escreve a introdução, o título e depois a justificativa, depois um cronograma. É sempre importante por todas as etapas e o resumo. Eu vou falar de todas essas partes aqui. Vou começar sobre os objetivos. O que é o objetivo? O objetivo é a resposta à questão da pesquisa. Veja bem, você tem um tema que você quer estudar. Eu quero estudar sobre Covid. Puxa vida, mas isso é muito amplo. Então, você tem que definir uma lacuna do conhecimento. Eu quero saber qual é a incidência de trombose arterial em pacientes com Covid, neste período de tempo. Muito bem. Então, agora você já definiu a lacuna do conhecimento, você já definiu uma questão a ser respondida. Qual é a incidência de trombose arterial em pacientes com Covid, internados de janeiro de 2020 a dezembro de 2020 nesta instituição? Então, você já definiu muito bem o que você quer estudar. É a mesma coisa que você falar que, eu quero viajar. Ótimo, você quer viajar para onde? Não, eu quero viajar para Brasília, na época do Congresso Brasileiro, 12 de outubro. Tudo bem, agora você já definiu, você já tem a questão a ser respondida. O objetivo principal, também chamado objetivo geral, é a resposta à questão da pesquisa. Os objetivos secundários, o que são objetivos secundários? São também chamados de específicos, são os passos necessários para chegar ao objetivo principal. Eu quero estudar a incidência de trombose arterial em pacientes com Covid nessa instituição, nesse período de tempo. Quais são meus objetivos secundários? Eu vou ver a incidência de Covid, eu vou ver a incidência de quem teve trombose arterial, eu vou ver a evolução deles. Então, são as metas a serem cumpridas,
são os objetivos secundários. Exemplo, o objetivo deste estudo é descrever um caso de vasculite. Veja bem, um estudo descritivo, ele não vai fazer análise, não é um estudo analítico. O objetivo sempre no infinitivo. Outro exemplo, o objetivo dessa pesquisa é analisar se pacientes com isquemia crítica de membro têm maior incidência de infarto em relação a claudicantes. Então, você vai analisar se dois grupos, a incidência de infarto nesses dois grupos. Objetivo sempre no infinitivo. O que evitar colocar nos objetivos? Veja bem, o objetivo deste estudo é analisar os casos de Covid no Hospital das Clínicas no ano de 2020. Na realidade, quando você vai descrever o objetivo, você deve evitar de colocar o local do estudo. O local já é a parte do método. E evitar imprecisões, como essas palavras vagas, compreender, discutir, analisar. Analisar só se colocar a partícula se depois. Aí você está corretamente. Mas compreender, discutir é muito vago. Então, o objetivo não pode ser vago, ele tem que dar o caminho para a pesquisa. E a hipótese. O que é hipótese? Hipótese é uma afirmação que deve ser testada matematicamente. É todo estudo que tem hipótese? Não. Às vezes, um estudo é só descritivo. Eu vou descrever os casos de oclusão arterial aguda que ocorreram assim. Então, não há nenhuma hipótese a ser testada. Então, não confundam hipótese com objetivo. Hipótese é uma afirmação que tem que ser testada matematicamente. Outro exemplo. O objetivo dessa pesquisa é analisar se pacientes com isquemia crítica de membro têm maior incidência de infarto em relação a claudicantes. Qual é a hipótese a ser testada? Pacientes com isquemia de membro têm maior incidência de infarto em relação a claudicantes. Então, a hipótese é uma frase só. Eu vou dar um exemplo de uma hipótese incorreta. Como eu falei para vocês, eu trabalho no Comitê de Ética em Pesquisa. Eu analiso os projetos junto com outros colegas. E esse aqui é um projeto sobre Covid que chegou lá para estudar essa droga, baricitinib. É um projeto aberto, todo mundo está aberto na plataforma Brasil, todo mundo tem acesso, por isso que eu peguei ele de exemplo. Veja bem, objetivo primário, muito correto, avaliar se o efeito de baricitinib uma vez ao dia em comparação a placebo na progressão da doença em pacientes com Covid. Hipótese, olha só a quantidade de coisa que esse pesquisador colocou na hipótese. Ele contou uma história, sendo o baricitinib um inibidor de não sei o quê, administrado por via oral, em pacientes com artrite reumatoide, a dose é tal, e ele não falou nada. Então, isso aqui não é uma hipótese. E olha que é um estudo multicêntrico, internacional, patrocinado com um bom dinheiro. Vocês estão vendo que isso não é uma hipótese. A hipótese basta uma frase que vai ser testada. Bastava ele falar assim, nós vamos comparar dois grupos, a minha hipótese é a taxa de mortalidade ou a taxa de infecção grave em Covid neste grupo é menor do que neste grupo. Ponto. É isso que vai ser testado. Depois dos objetivos, a justificativa. Por que você vai fazer esse estudo? Explique a relevância dele, explique o tema, a atualidade do tema, por que o tema é importante, por que vale a pena estudar o tema. Então, você já escreveu os objetivos do seu estudo, agora você está explicando por que é importante. E é muito importante também colocar o impacto social. Isso tem sido, como falei, tem sido muito cobrado hoje nos comitês de ética. Qual é o impacto social da sua pesquisa? E é bom colocar também algumas contribuições futuras que você espera do seu trabalho. Por que você vai fazer esse trabalho, né? Você já escreveu os objetivos, você já escreveu a justificativa, agora você vai para a metodologia. A primeira parte da metodologia é o delineamento, é o tipo de estudo. Você vai estudar o tipo de estudo baseado nos seus objetivos. Eu vou falar de todos esses tópicos aqui, depois você estuda a população, como será feita a coleta de dados, quais as intervenções serão feitas, quais as variáveis serão analisadas e quantas pessoas você vai incomodar, quantas pessoas você vai expor os dados, qual é o tamanho da amostra. Vamos ver rapidamente um por um aqui. Ó. Primeiro, o delineamento. O delineamento é o desenho do estudo. Você vai fazer um estudo descritivo, você vai descrever um caso ou uma série de casos. Você vai fazer um estudo observacional
ou você vai fazer um estudo de intervenção, vai fazer algum tipo de intervenção nos pacientes. Vai ser um estudo transversal, você vai estudar os pacientes num intervalo de tempo, 30 dias, 1 ano, 6 meses. Ou vai ser um estudo prospectivo, vai haver segmento dos pacientes, ou retrospectivo, você vai analisar o que ocorreu para trás. Então, tudo isso baseado nos seus objetivos. Primeiro define o objetivo, depois define qual tipo de estudo que tem que ser feito. Exemplo, como que você vai descrever no seu projeto de pesquisa? Trata-se de um estudo observacional, prospectivo, comparativo, vou comparar os grupos, não controlado, não vai haver grupo controle, eu vou comparar 2 grupos, por exemplo, para comparar um grupo de pacientes com isquemia crítica de membro e um grupo de pacientes com claudicantes, o mesmo exemplo lá de comparar a taxa de incidência de infarto entre os 2 grupos. Então, um estudo observacional, não vai ser nenhum tipo de intervenção, prospectivo, vai haver um segmento, comparativo, vou comparar 2 grupos, não controlado, não tem um grupo controle, eu vou ver os 2 grupos, a diferença entre eles, para comparar tais grupos. Como que você escreve a população de estudo? Você coloca os critérios de inclusão, eu vou incluir pacientes com isquemia de membro ou claudicantes, como que você define isquemia de membro, como que você define claudicantes, os critérios de exclusão. Aqui é muito importante dois pontos. Primeiro, definir se vai ser feito algum tipo de estudos em menores de 18 anos ou em populações de fragilidade. É sempre bom a gente colocar estudos somente em acima de 18 anos. Se você vai fazer um estudo abaixo, em pessoas abaixo de 18 anos, de qualquer idade, há necessidade de outros termos, além do termo de consentimento, há necessidade do termo de assentimento. Existe um para o adolescente, um para a primeira infância, um para a segunda infância, e existem vários tipos de termos de assentimento. Então, isso complica um pouco. E evitar também, se possível, as situações de fragilidade, gestante, idosos com demência senil, e essas chamadas populações em situação de fragilidade, carcerários, indígenas, essas coisas. E aí, depois de você definir qual população você vai estudar, aí sim colocar o local do estudo, vou estudar no hospital tal, ou nos hospitais tal, ou em tais locais. Seguindo na maneira como escrever o projeto de pesquisa, quais intervenções serão realizadas? Eu vou coletar dados de prontuário, ou então eu vou aplicar um questionário nos pacientes, nos participantes. Eu vou fazer um exame, está começando a complicar, eu vou fazer um exame no participante da pesquisa. Nas minhas teses de mestrado e doutorado, eu fiz exames para avaliar isquemia, exames para avaliar rigidez. Então, existe um termo de consentimento específico para isso. Você vai testar um medicamento, um material, complicou mais ainda. Você vai testar uma técnica cirúrgica, mais difícil ainda. Você precisa de uma série de regulamentações éticas para fazer testes em pessoas. Como que você vai coletar os dados? Isso tem sido muito importante hoje. Em agosto do ano passado passou a LGPD no Congresso, já está valendo, né? Então há necessidade de descrever como vai haver a garantia, a segurança dos dados. Qual pessoa que vai ser responsável por garantir a segurança? Como que vai ser fazer isso? Você vai tornar os dados anônimos, você não vai coletar o nome, você não vai coletar dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Dados relacionados a filiação partidária, opção sexual, uma série de coisas. Então você deve evitar esses dados sensíveis. Quem será responsável para a coleta e guarda de dados? Isso tem que estar no projeto de pesquisa também. Quais análises você vai fazer? Quais variáveis você vai analisar? Eu vou pegar idade, mortalidade, taxa de amputação, taxa de infecção por Covid. Então, quais as variáveis você vai analisar e quais relações você pretende fazer? É muito importante você já ter uma noção básica de estatística, peça ao seu professor, ao seu orientador, ou peça ajuda de fora, para que você tenha noção sobre quais relações pretende fazer. Isso é importante para definir o tamanho da amostra. Porque o tamanho da amostral é um ponto importante do projeto de pesquisa. Há necessidade de saber quantas pessoas você vai incomodar com a pesquisa. Assim que a gente gosta de falar no comitê de ética. E você não precisa pôr um número exato, mas tem que ser um número dentro do bom senso. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, eu espero coletar dados de 50 pacientes. Tudo bem. Baseado em quê? Baseado na literatura.
que já tem trabalhos com 40, com 60, então eu espero que 50. Ótimo. Agora, se na literatura tem dados com 40, 60 pacientes e eu quero coletar dados com 3.000, opa, então você tem que explicar muito bem por que você vai expor 3.000 pessoas à sua pesquisa. Então, o nível de significância utilizado normalmente é 5%, o poder do teste estatístico mínimo é 80%, é o poder de se acreditar no teste estatístico que está sendo feito. Quantas pessoas a equipe de pesquisa irá expor ao risco da pesquisa, ao risco de uma intervenção ou ao risco de exposição de dados? Então, veja estudos semelhantes na literatura, considere um auxílio profissional para fazer o cálculo do tamanho da amostra. Você já escreveu objetivos, a justificativa e o método. Você já explicou como é que você vai fazer. Agora você vai escrever a introdução. A introdução começa explicando o tema da pesquisa, contextualizando. E você vai afunilando as informações, o conhecimento, até chegar naquele problema específico que você quer estudar, na lacuna do conhecimento que existe. Então, após definir o problema da pesquisa, deixe bem claro qual é a questão a ser estudada. Por isso que é importante definir o objetivo primeiro. Se você definir o objetivo primeiro, você vai para o método, para a justificativa, você explica a introdução. Próximo passo do projeto de pesquisa é o cronograma. Descreva todas as etapas da pesquisa. Por exemplo, se você vai fazer só uma revisão da literatura, quais são as etapas? Eu vou definir o tema e fazer uma revisão bibliográfica. 1 mês é um tempo bem aceitável. Eu vou escrever a revisão da literatura. 1 mês também é bem aceitável. Eu quero publicar numa revista importante, nacional ou internacional. Qualquer revista importante nacional, a publicação tem que ser em inglês. Inglês é que é a língua da ciência. Então você tem que traduzir. Você tem que definir se você mesmo vai traduzir ou se vai chamar alguma pessoa de fora para traduzir. De qualquer maneira, eu sempre recomendo escrever sempre em bom português e depois traduzir ou com ajuda profissional ou você mesmo, fazendo a revisão do texto e a divulgação científica, que é o envio. Então, se vocês veem aqui, tem no mínimo 4 meses para fazer uma revisão da literatura. Se for um estudo simples também, observacional, de análise de prontuários, olha só, a escrita do projeto de pesquisa e preparo de documentos 1 mês, a tramitação no comitê de ética, 1 a 4 meses. Isso é danado. A gente fala que comitê de ética de pesquisa é igual cabeça de juiz, cada um pensa uma coisa. Pode ser que você pegue um relator mais simples, mais tranquilo e passe bem o seu projeto de pesquisa, mas se você pegar um relator complicado, vai atrasar o seu projeto de pesquisa. Como que vai ser a coleta de dados? Também um tempo variável. A análise de dados demora um pouco. A redação científica, a própria escrita do texto e a divulgação do texto. Então vejam aqui que tem entre 4 meses até mais de 1 ano num estudo simples de análise de prontuários. Depois, chegando no final do projeto de pesquisa, o resumo. Normalmente um máximo de 350 palavras e a necessidade de colocar os descritores. Vejam sempre os descritores no site da Bireme. Os descritores em saúde são os descritores estruturados. Não é uma palavra qualquer que você define. Existem os descritores já estruturados no site da Bireme, é bem fácil de identificar. Referências do projeto de pesquisa. Você não está escrevendo um capítulo de livro, você está escrevendo referências só para o seu projeto. Então, recomendam-se poucas referências, no máximo 10, no máximo 5 a 10 referências para você colocar no seu projeto de pesquisa. Agora eu vou falar da escrita do artigo científico. Então, o artigo científico tem o resumo, a introdução, o método, os resultados, a discussão e as referências. Vejam que aqui eu estou usando método. Método, lembrem sempre da receita de bolo, não é métodos. Apesar de em inglês, com a frequência está escrito methods, no plural, é uma particularidade da língua inglesa. Em português, devemos escrever método. E no artigo científico, método. No projeto de pesquisa, metodologia ou proposta metodológica. Por quê? Porque aqui o artigo já foi feito. Você vai contar como foi feito, você vai explicar para outra pessoa fazer igual. No outro é só uma proposta. Você vai
você tem uma proposta daquilo que você ainda vai fazer. Mas, do mesmo jeito que tem no projeto, essa aqui é uma boa maneira de ler o artigo. Não é a melhor maneira de escrever. A melhor maneira de escrever é começar pelo método. Por quê? Porque o método você já fez. Se você escreveu um bom projeto de pesquisa, você vai aproveitar o método no artigo científico. Você só vai depurar, colocando aquilo que realmente foi feito. Então você já tem isso tudo na cabeça. E você já tem também os resultados. Você já fez o artigo científico, você já analisou os dados, então você já vai escrever os resultados depois do método, é a sequência natural. E você também estudou vários artigos, uma série de artigos para escrever o seu projeto, para entender o tema da sua pesquisa, para fazer o seu artigo. Então, você já tem os resultados em mente. O próximo passo, lógico, é escrever a discussão. Existe uma maneira para escrever o método, para escrever os resultados, para escrever a discussão, que eu vou mostrar aqui para vocês. E uma vez com isso tudo pronto, você já escreveu isso tudo, você já tem todo o seu artigo montado, aí sim você vai escrever a introdução. Por que a introdução depois de escrever a discussão? Porque cada vez mais as revistas têm problemas de espaço. Hoje em dia, né, gente, a gente lê as coisas no Instagram, no Twitter, lê uma frase só. Não adianta você escrever uma introdução enorme. A introdução tem cada vez mais curta. Se vocês veem artigos dessas revistas muito de altíssimo fator de impacto, como a Nature, tem artigo lá que a introdução é um parágrafo só. O leitor, se quiser, que vá procurar entender o tema em outro lugar. Mas ali não é a hora de explicar totalmente o tema, é a hora de explicar a pesquisa. E aí as referências e o resumo no final. Muito bem. Então, o método no artigo científico. O ideal é você escrever durante a realização do estudo. Não deixa para o final, não. À medida que você vai escrevendo, vai fazendo a pesquisa, vai escrevendo. E aproveite o que você escreveu no seu projeto de pesquisa. Quais são os componentes do método? Então, o método do artigo científico é muito parecido com a metodologia do projeto de pesquisa. Só que, na primeira parte aqui, você tem que colocar a apreciação ética. Este estudo foi aprovado no comitê de ética do hospital tal, da instituição tal, sob o número tal. Pronto. Então já foi feita uma apreciação ética. Segunda parte do método, delineamento do estudo. Esse é um estudo observacional, prospectivo, não controlado, blá. Depois, as características da população. Mesma coisa. Está vendo que você está aproveitando tudo do seu projeto de pesquisa? Critérios de inclusão e exclusão. Aqui deve ser um pouquinho mais específico do tipo de amostragem. Como que você coletou os dados? Eu fui atrás do paciente. Nós ligamos através de todos os pacientes, peguei a lista de todos os pacientes internados no hospital. Nesse dia, liguei para todo mundo. Você tem que explicar como que você teve acesso ao participante da pesquisa, ou seja, o tipo de amostragem. E como foi feito o cálculo amostral também. Seguindo a escrita do método, todo o artigo é assim. Você descreve os procedimentos realizados, as variáveis coletadas, os detalhes, como se ensinasse alguém. Então, você vai explicando a receita de bolo. Como foi feita a análise dos dados, se foi feito um teste de normalidade, como foi feita a comparação de variáveis, quais análises você fez? Você fez uma análise de correlação, você definiu preditores, você fez uma regressão, você fez análises uni, multivariadas. Então, você vai explicar tudo aquilo que foi feito com seus dados. Normalmente, o meu método é escrito no tempo verbal, no passado. Como que escreve os resultados? A primeira parte dos resultados são os dados epidemiológicos. Nós estudamos 136 pacientes, tantos homens, tantas mulheres, média de idade tanto. Então, são dados gerais epidemiológicos, tantos claudicantes, tantos com isquemia crítica. A primeira tabela é sempre as características da amostra. E as outras tabelas, você vai descrevendo os resultados. Tem várias maneiras, mas a maneira mais habitual é descrever os resultados em aumento de complexidade. Você vai mostrando as diferenças entre os grupos, as associações, até chegar nas análises mais complexas, até chegar nas análises multivariadas, gráficos de sobrevida de Kaplan-Meier. Isso aí você deixa para o final, isso é a cereja do bolo. Você vai introduzindo as coisas ao pouco para o seu leitor.
Lembrando que as tabelas fornecem sempre mais informações que os gráficos. Sobre os gráficos e as figuras, siga uma ordem de descrição, normalmente em aumento da complexidade, e dê destaque aos dados do seu objetivo. Então, sempre fique focado no seu objetivo principal e nos seus objetivos secundários para escrever os resultados. Você não vai colocar qualquer resultado. É muito comum a gente ter um tantão de resultado numa pesquisa, mas no artigo científico você vai mostrar aquilo que são os seus objetivos, primário e secundários, ou geral e específicos. Não faça as interpretações ainda. Não fique interpretando por que mulheres teve mais infarto, por que isso ocorreu mais no grupo com isquemia de membro. Não, isso é a hora, isso você vai interpretar na discussão. Você só vai apresentar os dados. E normalmente no tempo passado também, porque isso já ocorreu, o estudo já foi feito. Como que escreve a discussão? O primeiro parágrafo da discussão, você apresenta o achado que responde ao seu objetivo. É um resumo dos achados mais importantes. Interprete, não apenas repita o resultado. O primeiro parágrafo da introdução é a resposta do seu objetivo. É a cereja do bolo, é o principal. Então você começa a introdução da seguinte maneira: o nosso estudo, ou então esse estudo, mostrou que pacientes com isquemia de membro têm incidência de infarto maior do que pacientes claudicantes. Ponto. É o principal, é a resposta ao seu objetivo. Você vai responder à questão da pesquisa e aí você vai enriquecer colocando dados da literatura. Então, os próximos parágrafos, é fácil escrever a discussão, gente. É só você põe assim, você coloca os resultados de um lado e você vai escrevendo a discussão, explicando todos os resultados. É só seguir a sequência dos resultados. Explique os seus achados e correlacione com a literatura. Lembra que você já leu vários artigos, você já tem eles na cabeça para escrever o projeto de pesquisa, para fazer o seu estudo. Então, à medida que você vai descrevendo os resultados, você vai contando que o autor tal também achou isso, eu encontrei isso, mas o outro autor encontrou um pouco diferente, talvez seja por causa disso. Interprete, não só coloque os resultados, faça a sua interpretação. A discussão é livre. A discussão é livre para que o autor interprete como ele considerar adequado. E aí você vai fazendo vários parágrafos, cada parágrafo explicando os seus achados nos resultados. O penúltimo parágrafo são as limitações. Descreva as limitações. Todo estudo tem limitação, são várias. Eu estudei só no Hospital das Clínicas, não foi possível fazer um estudo multicêntrico, então isso reduz a generabilidade dos meus dados. Eu não estudei pacientes acima de 80 anos. Os pacientes com 80 anos têm algumas particularidades, mas não pude estudar. Então, coloque as limitações do seu estudo e compare com outros da literatura que também têm limitações. E o último parágrafo da sua discussão, normalmente, é a conclusão. A conclusão é a resposta ao seu objetivo. Você volta aqui você descreveu a resposta ao seu objetivo. Aqui você vai voltar na resposta ao seu objetivo também, mas de uma outra maneira, já mostrando perspectivas futuras. Então, imagine projeções futuras decorrentes dos seus dados, da sua pesquisa, e o que outros estudos poderão acrescentar. Então, você conclui relembrando o leitor o principal achado da sua pesquisa e mostrando perspectivas futuras. Então, para explicar os seus dados, também use o passado. Um exemplo, este estudo mostrou que há relação entre a idade e a perda de memória. Agora, a discussão é um pouco mais chata para escrever. Para comparar os dados e na conclusão, normalmente você usa o tempo presente. Vejam bem, os achados estão de acordo com a literatura, as limitações deste estudo são essas. Este estudo mostra que há relação entre isquemia de membro e infarto miocárdio. Quando você coloca algo no presente, a sua afirmação é mais forte do que algo no passado. Então, para descrever seus dados, tempo passado, para concluir e afirmar algo que você acredita, tempo presente. Você já escreveu, então, o seu artigo, a metodologia, o método,
você escreveu os resultados e a discussão. Aí você vai pensar agora na discussão. Vai ser muito mais simples você escrever a discussão, porque você já tem tudo isso preparado na sua cabeça. A discussão, então, o primeiro parágrafo é o referencial teórico. Faça um resumo em poucas frases. Lembrem-se do Instagram, lembrem-se do Twitter. Ninguém aguenta. O que você sente quando você pega uma mensagem do WhatsApp enorme? Você não vai ler. Então, você coloca poucas coisas na introdução, resume em poucas frases o tema da pesquisa, informe dados estatísticos e explique o que você vai estudar. O segundo parágrafo é o problema da pesquisa, esclareça qual problema existe sobre o tema do artigo, mostre a lacuna do conhecimento que será respondida e o final, o terceiro parágrafo, escreva. O terceiro parágrafo é uma linha só, é o seu objetivo principal. O máximo que você pode fazer é colocar, além disso, uma hipótese que será estudada também. Muitas vezes a introdução tem só 2 parágrafos. Outros parágrafos, evite. Referências. Eu recomendo fortemente usar um gerenciador de referências bibliográficas. Se vocês não conhecem, existem 2 gratuitos que eu recomendo, o Mendeley e o Zotero. O Mendeley é bem melhor. E existe um pago, que é muito bom também, que é o OneNote. Mas usem o Mendeley, que é um gerenciador de referências bibliográficas excelentes, facilita muito a escrita do texto. E leia as instruções para os autores com cuidado. Veja quantas referências você pode usar, o formato das referências. Uma vez escrito todo o artigo, fica muito mais fácil de escrever o resumo. Você já tem tudo na sua cabeça. O resumo existem 2 tipos. Tem o resumo estruturado e o não estruturado. O resumo estruturado tem a introdução, em muitos textos em inglês é chamado de background, método, resultados e conclusão. Vejam, não tem discussão no resumo. A introdução, método, resultados e já vai para a conclusão. O resumo não estruturado segue essa mesma receita aqui, só que ele é contínuo, não tem, é um parágrafo só contínuo, não tem essa divisão que tem aqui em cima. Leia as instruções para os autores da revista que você deseja. Se a revista quer que você mande um resumo não estruturado ou um resumo estruturado. Nós estamos chegando no final. Essa figura aqui foi me enviada pelo Alcides, nesse grupo de WhatsApp que a gente tem aqui, ó, de residências integradas. No início do projeto você faz todo bonitinho, depois você já vai mudando e à medida que o tempo vai chegando, você vai entrega só nisso aqui. Então isso é que tem que ser evitado, tentar manter aqui esse padrão, né? Concluindo, o último slide, mais ou menos no tempo que eu imaginei. A escrita científica, ela é metódica e técnica, não é literatura. A escrita é chata, robotizada. Existe um método a ser seguido, um método padronizado. Fica mais fácil de escrever, fica mais fácil de ler. O projeto é o documento mais importante na fase de planejamento. Se você faz um projeto bem feito, você já viu que vai facilitar muito a escrita do seu artigo. Um projeto bem feito facilita a escrita do artigo. E escreva o artigo na medida que a pesquisa acontece. Não deixe para o final. Eu já fiz isso aqui na minha tese de mestrado e dancei. Então, você não deixa para o final, vai escrevendo à medida que você vai coletando os dados. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Vamos para a discussão.